meus amores, tudo bem? Hoje, dia 1º de julho, olha, acabamos o nosso mês e estamos finalizando nossas aulas. Hoje nós vamos finalizar os nossos últimos 2 conteúdos que faltam na matéria de ciências. São conteúdos que se complementam e que são bem curtinhos, então eu deixei os 2 para fazer junto, para que nós possamos finalizar eles de uma vez e não precisar fazer uma aula curta de cada um dos conteúdos, tá bom? Eu peço perdão por estar um pouquinho com a voz mais ou menos e estar um pouco fungando, mas é porque eu estou um pouquinho resfriada. Não estou com nada, quase não saí de casa, tá tudo bem comigo, mas é só resfriadinho mesmo. E eu peço perdão, vou tentar até falar mais alto para vocês me entenderem um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Na página 39, nós vamos começar falando sobre a alimentação dos animais. Nós já falamos sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados na aula passada. E hoje nós vamos falar da alimentação deles. Então, a primeira coisa que nós temos que relembrar é que nós já falamos dos habitats, nós já falamos do modo que cada animal se locomove, qual é a diferença de cada tipo de animal que possui coluna vertebral e que não possui coluna vertebral. Então nós já falamos um pouquinho de cada coisa, dos animais, dos vegetais. E é sempre importante nós lembrarmos de que cada animal ele vai ter o seu habitat diferente, ele vai ter o seu modo de locomoção diferente e também vai ter o modo de se alimentar diferente. Então os animais eles vão ter modos diferentes de viver, seja onde eles moram, seja da forma que eles comem, seja da forma em que eles vão em busca desse alimento. Como nós já falamos, os animais eles são seres heterotróficos, ou seja, eles precisam ir em busca do alimento deles, ao contrário dos vegetais, né, que são autotróficos, e eles não precisam ir em busca do alimento deles porque eles mesmos produzem o alimento deles através da fotossíntese, né? Nós falamos isso bem no comecinho do nosso bimestre e é sempre importante relembrar. Então, os vegetais, eles produzem o próprio alimento, os peixes, eles vão nadar em busca do seu alimento. Os morcegos, as aves em geral, eles vão voar em busca do seu alimento. Os animais que vivem na terra podem correr em busca do seu alimento. As cobras vão se rastejar em busca do seu alimento. Então, nós vamos perceber que todos esses animais, eles vão em busca do seu alimento de uma forma diferente. Nenhum deles vai ir igual. Você não vai ver um morcego se rastejando para ir buscar o alimento dele, né? Ou um peixe voando. Então, cada animal ele vai em busca do seu alimento de uma forma diferente. E nós vamos ver o tipo de alimentação dos animais. Existem alguns tipos de alimentação e muitos animais se encaixam em um tipo de alimentação. Mas não significa que eles vão em busca dessa alimentação da mesma forma. Um exemplo é os animais carnívoros. Existem animais que são carnívoros, ou seja, que comem carne, mas nem todos os animais que são carnívoros vão buscar o seu alimento da mesma forma. Cada um vai ir da forma de acordo com a sua locomoção. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de alimentação, tá bom? Então, nós vamos ter 3 classes de alimentação dos animais, que são os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Os herbívoros vai ser o primeiro que nós vamos falar. Os herbívoros, eles são os animais, todos os animais que se alimentam de frutas, folhas, sementes, algumas outras estruturas das plantas, como a parte da planta, por exemplo, o néctar da planta que os insetos se alimentam dela, né? Então, alguns exemplos de animais herbívoros são, vaca, boi, girafa, ovelha. Temos alguns insetos também, como eu já falei, a maioria desses insetos são polinizadores. Nós temos também alguns animais que são invertebrados, como a minhoca. Nós temos, então, várias formas de animais e de locomoções diferentes, tá bom? Para os animais que são herbívoros. Então, vocês podem ver que os animais herbívoros, eles vão buscar esse alimento de uma forma diferente. O boi e a vaca, eles vão se alimentar daquele capim que tá lá, eles vão andar até lá. Tem animais que vão voar até lá,
por exemplo, os insetos. Então, a minhoca vai se rastejar até lá, o caracol também vai se rastejar até lá. Então, os animais que são invertebrados, que são vertebrados, que voam, que não voam, todos eles vão se locomover de uma forma diferente, mas eles vão se alimentar da mesma forma, né? Cada um pode comer uma coisa diferente, mas eles são animais herbívoros. Eles são animais que se alimentam de vegetais, de coisas vegetais, que são as folhas, as frutas, as coisas que são dadas pela própria natureza, né? Aqui no livro ele dá 3 exemplos para vocês, que é da ovelha, da arara, né? E da formiga. Essa formiga está se alimentando de alguma fruta que eu não consegui identificar o que é. Eu não sei se é uma maçã, se é um jambo, mas ela está se alimentando de uma fruta, tá bom? O oposto, praticamente, dos animais que são herbívoros são os animais que são carnívoros. Ou seja, enquanto os herbívoros estão lá na sua paz, comendo sua folhinha, sua plantinha, são completamente veganos, né? Vamos dizer assim. Os carnívoros são completamente ao contrário, eles se alimentam especificamente de carne, ou seja, eles se alimentam de outros animais, entenderam? Então, os carnívoros, eles vão ser os animais que vão se alimentar de outros animais. Seja eles animais que são vertebrados, invertebrados, como o polvo. O polvo ele é invertebrado, mas ele se alimenta também de outros animais. Temos também animais aquáticos, terrestres, animais que voam, animais que não voam. Então, na água, nós vamos ter alguns peixes, sejam eles pequenos ou sejam eles grandes, como o tubarão, ele é carnívoro. Na terra, nós vamos ter os animais tipo leão, guepardo, algum raposa. Então, alguns animais que eles vão em busca de outros animais, porque eles são carnívoros, eles se alimentam de carne, tá bom? Então, aqui no livro ele vai dar 2 exemplos para vocês. Ele vai dar o exemplo do tubarão e do leopardo, que é carnívoro também. Foram animais que eu já falei para vocês. E a última categoria de alimentação dos animais são os onívoros. Os onívoros são aqueles animais que aceitam o que tem. Se tem vegetais para ele comer, ele come. Se tem carne para ele comer, ele come. Nós, seres humanos, somos considerados onívoros, porque nós comemos tantos vegetais, a gente não come vegetais, plantas, um alfacezinho, um couve. Então, nós comemos também essas coisas naturais, mas também nós comemos carne, né? Nossa grande parte come carne. Temos alguns seres humanos que não comem carne, mas a grande maioria dos seres humanos somos onívoros, né? Nós nos alimentamos tanto de vegetais quanto de carne. Então, nós temos alguns animais que são onívoros, na sua grande parte eles são invertebrados. Então, nós temos peixes que eles se alimentam de algumas algas, mas eles também se alimentam de alguns crustáceos, alguns seres vivos que são menores do que eles, né? Nós temos alguns insetos que eles vão se alimentar, os insetos são maiores, né? Se alimentam dos insetos que são menorzinhos, mas também se alimentam da planta. Temos alguns pássaros que comem também algumas frutas, mas também que comem alguns insetos ou seres menores. Sapos, né, que comem insetos, mas também comem pequenas plantinhas. Então, nós temos essa alimentação dos onívoros, ela é bem flexível, porque eles se alimentam tanto de um quanto de outro, tá bom? Então, para eles, isso daí não vai ser problema. Aqui no livro, ele vai dar 2 exemplos para vocês, que é do ser humano e é da perereca, que tá mostrando aí a foto dela lá na flor. Provavelmente ela devia estar se alimentando, comendo, né, os pedacinhos dessa flor. Mas é isso. Então, o conteúdo relacionado à alimentação dos animais, gente, é basicamente esse. Ele é bem curtinho, bem simples mesmo. Nós temos, então, 3 alimentações, herbívoros, carnívoros e onívoros, tá bom? E na página 42, 43, a página 43 é bem legal, de exercício. Temos a página 44 e a página 45, ou seja, temos bastante páginas de exercício. São exercícios que eu particularmente achei bem legal, que basicamente são para vocês desenharem os animais, tipos de animais, e também responder algumas questõezinhas que são básicas, que nós já falamos aqui. Não tem nem como não falar, porque é um conteúdo tão simplesinho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos falar agora do próximo conteúdo, que vai entrar... Cadê?
que vai entrar em animais e os seres humanos, tá bom? Então, primeiro, façam os exercícios da página 44, 42, 43, 44 e 45 sobre a alimentação dos animais, tá bom? Então, façam esses exercícios e agora vamos entrar no conteúdo de animais e os seres humanos. Então, gente, entrando no conteúdo de animais e seres humanos, na página 46, ele vai falar que nós, do bimestre inteiro, nós vimos um pouquinho de plantas, que são os vegetais, e também vimos os animais. Então, nós falamos um pouquinho de cada um. Mas, para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos falar dos animais e seres humanos, a relação entre os animais e os seres humanos. Então, aqui no livro ele começa falando que essa relação, ela é, muito antiga mesmo. Só que é muito diferente do que era hoje, né? Então, antigamente, o homem, em geral, o homem, eu digo tanto o homem quanto a mulher, né? Mas mais o homem, eles buscavam o animal como fonte de alimento, assim como nós buscamos também hoje em dia, mas animais um pouquinho diferentes, né? Mas alguns iguais, e também como fonte de transporte para coisas pesadas. Então, o homem, ele via praticamente o animal como um seu auxílio. De alguma forma, aquele animal ele serviria para ele. Alguns animais que geralmente nós achamos que hoje em dia é selvagem ou que é animal não domesticado, antigamente algumas pessoas domesticavam para o seu auxílio pessoal em relação ao transporte ou em relação à alimentação. Então, isso era muito comum antigamente. Hoje em dia, nós ainda utilizamos alguns animais para transporte, né? O que eu particularmente acho muito errado. Mas, também utilizamos os animais para a alimentação. E também, hoje em dia, nós temos outra forma de ter esse contato com os animais, né? Nós temos outro tipo de relação com alguns animais. E a primeira nova relação que nós temos entre os seres humanos e os animais são os animais domésticos, né, gente? Acho que quem não tem um animal doméstico conhece alguém que tem um animal doméstico. Acho que quase todo mundo hoje em dia tem algum animalzinho ou conhece alguém que tem um animal. Seja ele gato, cachorro, peixe, pequenos roedores, animais que são... Eu particularmente já tive tudo isso e mais um pouco. Então, ao longo da minha vida toda, eu já tive vários tipos de animais domésticos. Claro que nenhum animal que ficasse preso, tipo pássaro. Não, animais geralmente mamíferos. Eu já tive roedores, já tive gato, tenho cachorro. Geralmente esses animais. Mas já tive coelho também. Mas enfim. Então, os animais, eles são domesticados muito tempo também, desde a Grécia Antiga, antes de Cristo. Os animais, eles são domesticados. E até hoje em dia, esses animais, alguns animais eles são domesticados. Nós temos que lembrar que nem todos os animais eles podem ser domesticados. Tem animais que eles são selvagens, que eles são feitos para viverem livres e que eles são da natureza, e nós temos que respeitar o habitat desses animais. Então, nós não podemos pegar qualquer animal para criar, gente, não é assim que funciona. Tem animais que sim, eles podem ser e devem ser domesticados, né? Mas tem animais que de forma alguma nós podemos fazer isso, tá bom? E alguns animais hoje em dia, eles servem muito como auxílio para nós, né, seres humanos. Os animais que podem ser domesticados, que eu estou falando, gente. Por exemplo, nós temos cachorros que auxiliam no combate ao crime junto com a polícia, que procura drogas, que procura arma, que ajuda a procurar criminosos. Então, isso é muito legal. São cachorros que são treinados e que ajudam nós, seres humanos. Também temos alguns cachorros que também são treinados para ajudarem deficientes visuais. Sabe aqueles cão-guia que as pessoas que têm deficiência visual andam junto com um cachorrinho que ajuda ele a se guiar pelas ruas? Então, nós também temos esse tipo de animal. Nós temos
alguns cães também que auxiliam no combate à depressão, no combate ao câncer. São animais que visitam, né, as pessoas no hospital e que trazem alegria para essas pessoas. Então nós temos muitos animais, não só os cachorros, nós também temos gatos, também temos vários outros tipos de animais que ajudam no combate a muitas coisas e também auxiliam os seres humanos de forma positiva, sem serem escravizados ou algo do tipo. E aqui no livro ele mostra 2 exemplos para vocês, que é só de um cara com um cachorrinho mesmo e também de um cara de um senhor com um cão guia, que foi o que eu falei, né? E no finalzinho dos animais domésticos ele fala: vale lembrar que nem todos os animais podem viver domesticados, que foi exatamente o que eu falei. Nós devemos respeitar o habitat deles. Gente, colocar pássaros em gaiola, por exemplo, é uma maldade muito grande, realmente é. Porque desde quando você cria um animalzinho em gaiola, uma ave, que ela não é para ser criada em casa, quando ela volta para a natureza, se você soltar ela um dia ou se ela fugir, ela não vai sobreviver. Porque é um animal, uma ave, né, que foi criada desde bebezinha em cativeiro, ela não sabe sobreviver sozinha na floresta ou no seu habitat, que deveria ser o seu habitat natural. Ela não vai saber, ela vai morrer, porque ela nunca conviveu naquele ambiente, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como caçar. Como que ela vai saber como caçar se você a vida toda deu comida para ela? Então, se você tem uma ave, o que é errado ter, nunca solte ela, ou nunca deixe fugir, porque cuide dela com o maior carinho que você tem, com o maior amor, porque ela vai morrer se você soltar ela ou se ela conseguir fugir. Não deixe. De preferência, não crie, né? Não crie de jeito nenhum algum tipo de ave, porque elas têm que ser livres na natureza. Mas, em relação aos animais domésticos, foi isso, tá bom? Como nós falamos no início da aula, também temos animais que são usados como meio de transporte. Me perdoa. Nós temos também animais que são usados como meio de transporte. E muitos desses animais, no Brasil é muito utilizado, mas também não só aqui. Temos animais, por exemplo, no Oriente Médio, onde os camelos eles são usados como passeio, né, para turismo, ou também para carregar algumas coisas, por serem animais grandes que aguentam, né, teoricamente, uma certa quantidade de peso para poder carregar. Nós também temos alguns animais que são muito utilizados na zona agrícola, que é para carregar algum tipo de material pesado, né, de algum produto pesado. Alguns animais eles são colocados algum tipo de transporte em suas costas, né, para poder formar a famosa carroça, para poderem carregar mais produtos pesados. O que, gente, é uma crueldade. Eu acho uma crueldade. Temos tantas máquinas, tantas formas de locomoção, de meio de transporte, sem precisar usar os animais. Mas ainda temos muitas pessoas que usam dessa forma. Não só como para carregar produtos ou esse tipo de coisa, mas como meio de transporte comum. Simplesmente substitui um cavalo por uma bicicleta. Esses animais que são mais usados, né? Cavalo, boi, burro, um jumento. Esses tipos de animais são os mais utilizados para os meios de transporte, por serem animais de grande porte, por serem animais que são musculosos, que possuem uma massa corporal maior e que aguentam, tem mais resistência, né, em relação a carregar peso. Então, também temos animais que são utilizados em meio de transporte. E as pessoas que utilizam esse meio de transporte, né, os animais, eles têm que entender o limite desses animais. Tem muitos animais que eles são maltratados, que eles não trocam aquela ferradura do cavalo, que machuca eles, ou que não respeita o limite de peso que aquele animal aguenta, o que também é errado. Por mais que ele aguente uma certa quantidade de peso, não deve exceder esse peso, porque esse animal não vai aguentar, ele vai sofrer para carregar, ele vai ter dificuldade em carregar. Isso pode prejudicar ele com o longo do tempo ou só de uma vez, e isso é muito errado. Então, as pessoas que já utilizam os animais como meio de transporte já é errado, quanto mais as pessoas que não respeitam o limite desses animais. Então, a gente também tem que ter consciência disso.
E para fechar essa relação entre os animais e os seres humanos, nós temos os animais usados para fins comerciais, ou seja, para fins de lucro, de certa forma. Então aqui no livro, no comecinho da página 40, no finalzinho da página 48, ele fala de alguns animais que são fornecidos ao homem, que são os suínos, que vão ser os porcos, né? As aves, que vão ser as galinhas, os perus, os patos, os galos, né? Os bovinos, que são os bois e as vacas. Os pescados, que são os peixes de diversos tipos de tamanho, né? Tem peixes que são completamente enormes. Frutos do mar, que são os moluscos e os crustáceos, que são o camarão, a ostra, mexilhão. Esses animais que são comumente as pessoas se alimentam, né? Os caranguejos, siris, esses tipos de animais. E também nós usamos os animais de outra forma, não só para alimentação. Então esses animais aqui são animais que geralmente o ser humano mata eles para comer, de uma forma mais clara, né? O ser humano mata esses animais para poder comer. Mas esses alguns desses animais, eles fornecem outro tipo de coisa, como a ovelha, que fornece lã, a vaca, que fornece leite, a cabra também fornece leite. Esse leite ele é utilizado por diversa parte praticamente no mundo inteiro. O mundo inteiro consome leite, né? E o leite ele também é uma fonte de matéria-prima para outras coisas, que é manteiga, iogurte, requeijão, essas coisas que são mais industrializadas, né? E também nós temos os ovos, que são, de certa forma, um alimento que nós comemos e que vem também de animais, que no caso vem das galinhas, dos patos, desses animais que colocam ovos, né? Dos perus, que tá falando também. Tem gente que come até ovo de avestruz. Então, tem gente doida pra tudo. Então, nós também consumimos esses ovos, que também são fonte de matéria-prima para fazermos diversas outras coisas, né? Utilizamos os ovos bastante na nossa culinária, seja para fazer bolo, seja para fazer algum tipo de massa. Então, nós utilizamos bastante os ovos. Então, esses são os tipos de animais e coisas que os animais fornecem, né? Para o nosso consumo, de certa forma, seja na alimentação direta, né, matando esses animais para comer, ou seja, coisas derivadas desses animais que nós utilizamos para criar outras coisas. Então, esse foi o conteúdo sobre animais e os seres humanos, a relação que eles têm, né? Na página 50 começa a folha dos exercícios, 51 e 52 para finalizar. Então façam os exercícios que eu passei hoje no primeiro conteúdo e agora 50, 51 e 52, tá bom? Para finalizar o nosso bimestre, encerramos o nosso conteúdo de ciências. Continuem estudando para o nosso simulado, tá bom? Não esqueçam, dia 7 e dia 8. Um beijão e eu amo vocês!